Fala galera do Foco Duplo, bem-vindos ao canal, mais um vídeo, 13ª aula, finalmente chegamos ao último tópico, último assunto a ser abordado na matéria de segurança orgânica. E qual é? Vamos falar sobre o plano de segurança orgânica. Beleza? Vamos lá. Então, os objetivos do PSO, né? Plano de Segurança Orgânica. Seu principal objetivo é garantir a segurança física, patrimonial, institucional e informacional, evitando vulnerabilidades que possam comprometer a integridade das instalações, a confidencialidade dos dados, o funcionamento dos serviços e a proteção das pessoas envolvidas. Tem como finalidade garantir um ambiente seguro para a instituição, seus servidores e os cidadãos que frequentam suas instalações, por meio da redução de ameaças, minimização de vulnerabilidades, implementação de medidas de proteção preventiva e corretiva. Planejamento básico do Plano de Segurança Orgânica. Então, planejamento básico do PSO pode ser dividido em 4 grandes etapas: a análise de riscos, definição de medidas preventivas, estratégias de resposta a incidentes e testes e simulações. Planejamento básico do PSO, então conceitos, objetivos e finalidades. O PSO consiste em um conjunto sistematizado de normas, diretrizes, medidas e procedimentos operacionais voltados, como nós vimos, para a proteção de uma instituição pública ou privada contra ameaças externas e internas. A implementação de um plano de segurança orgânica eficiente depende de uma abordagem preventiva, integrada e adaptável, considerando as particularidades da instituição e o cenário de ameaças em constante evolução. Existe também a integração de diferentes setores da organização, emprego de tecnologias de segurança avançadas e adoção de protocolos rigorosos de controle e supervisão. Não se resume apenas a medidas reativas, mas principalmente preventivas. Busca antecipar problemas, estabelecer barreiras de proteção, criar protocolos eficazes para lidar com emergências, garantindo que a instituição funcione de forma segura e eficiente. Adota um conjunto de medidas que envolvem prevenção, segurança física, gestão de riscos e protocolos emergenciais. Controle de acesso e identificação de pessoas. Então, esse controle de acesso e identificação é feito por meio de uso de crachás de identificação, por meio das portarias monitoradas por detectores de metais e scanners de bagagem, e o cadastro antecipado de visitantes e credenciamento eletrônico. Monitoramento por câmeras e vigilância eletrônica. Então, a possibilidade de identificação de comportamentos suspeitos antes que uma ação criminosa ocorra e supervisão de áreas estratégicas. Para isso que existe monitoramento por câmeras e vigilância eletrônica, para possibilitar também o que? A resposta rápida a incidentes. E aí nós temos as barreiras físicas e as medidas de proteção, faz parte do plano de segurança orgânico, tudo isso faz parte. Então, muros reforçados e portões blindados, vidros à prova de impacto em áreas estratégicas, zona de segurança interna e áreas de controle de acesso com portas duplas. Só detalhes. Procedimentos de segurança física e patrimonial. Então, a segurança física pode ser dividida em 3 camadas principais, cada uma com medidas específicas. Nós temos a proteção externa, interna e de bens e documentos, que seria interna e interna, Então, proteção externa, ou perímetro da instituição,
é o que impede ameaças antes que alcancem as instalações, como cercas elétricas, muros altos, monitoramento 24 horas, CFTV. Lembra que nós vimos lá segurança perimetral e segurança externa, né? Qual a diferença delas? Perimetral, cerca elétrica em cima do muro, tá? Aqui é a visão lateral, tá? Então aqui é fora, aqui é dentro. E aí tem a cerca elétrica, arame farpado. E aí, se eu tenho uma câmera aqui apontada para fora, ela é externa, beleza? Se eu tenho uma câmera, nunca vi isso, mas só a título de exemplo, se eu tenho uma câmera em cima, bem em cima do muro, ela é perimetral. Aqui no PSO, nós temos as 3 grandes áreas e uma delas é a proteção externa. Só que o perímetro é tratado dentro da proteção externa, certo? Por isso que cerca elétrica e monitoramento em área externa estão na mesma classificação. Mas cuidado com isso aí, na classificação das barreiras externas e perimetrais, beleza? Na proteção externa, nós vamos tratar perímetro e área externa como a mesma classificação, porque as outras duas são interna e a de bens e documentos, que seria interna, igual eu falei. Por que interna? Nós temos nomenclaturas do seguinte: aqui é o prédio, tá, da instituição, aqui é o muro, tudo olhando de lado, tá? Aqui é a cerca, aqui uma câmera, beleza. Deixa eu fazer a portinha aqui, a janelinha aqui. Desenho fera. Ó, aqui essa parte aqui é a área externa. Beleza? Essa parte aqui de dentro do terreno é a parte interna. E a parte aqui de dentro da instalação é a parte propriamente dita de proteção de bens e documentos. Bens e docs, que seria uma interna, concorda? Então ela é intramuro e dentro da instituição, então interna. Essa aqui seria externa, interna, extramuro, extra-instituição e intra-terreno. E aqui é externa e externa. Fechou? Então vamos avançar. Na proteção externa ainda nós temos iluminação estratégica. Lembra que nós classificamos lá as iluminações como ofensivas e defensivas? Lembrar que ofensivas é para ofuscar e defensiva é para não deixar nenhum ponto sem iluminação. Beleza? Então, para evitar pontos cegos onde criminosos possam se esconder. Aqui estamos falando de defensiva. Beleza? Então, barreiras físicas móveis, como as usadas para impedir o avanço de veículos suspeitos em locais sensíveis. Beleza. Já para a proteção interna, que é o controle de áreas dentro da instituição, restringe o acesso a setores sensíveis. Beleza? Então, controle de acesso por biometria ou cartões magnéticos, permitindo a entrada apenas funcionários credenciados. Perceba que aqui é uma portaria, uma sala, certo? Portarias blindadas e vidros à prova de impacto para proteger áreas de atendimento, sensores de movimento e alarmes de invasão em corredores e escritórios, câmeras internas de alta resolução monitoradas em tempo real por uma central
de segurança. Beleza. Então, dando continuidade. Dando continuidade. Só um minutinho. Então, beleza, dando continuidade. A terceira área de proteção é a proteção de bens e documentos. Segurança de equipamentos, arquivos e informações sigilosas. É o que nós falamos que é a área interna. Uso de cofres e salas seguras, identificação e rastreamento de documentos físicos, garantindo que funcionários autorizados possam acessá-los. Somente, apenas. Medidas de contra-espionagem, como bloqueadores de sinal para evitar gravações não autorizadas. Controle rigoroso do descarte de documentos sigilosos, evitando que a informação seja acessada por pessoas não autorizadas. Isso aqui tem correlação ao nosso princípio da compartimentação, que ele deve ser guardado, todos os passos devem ser cuidados até a etapa do descarte. Então, medidas especiais para situações de risco elevado. Utilização de veículos blindados para transporte de autoridades, barreiras autoveículos em locais de alto risco, segurança armada especializada para escolta e proteção de prédios, e medidas antibomba como varreduras de áreas em garagens e salas de reuniões. Esses conceitos de varredura e os veículos, nós vamos ver eles todos em espécie na playlist de segurança dignitários. Beleza. Então, avançando, nós temos a gestão de riscos e vulnerabilidades. O que a gestão de riscos deve abordar, As principais ameaças e vulnerabilidades institucionais. Então, que são basicamente duas, as internas e as externas. Quais seriam as internas? Então, vazamento de informações sigilosas, por exemplo, um servidor acessa e divulga dados protegidos sem autorização. Furtos internos, funcionário prestador de serviços desviam bem, equipamento, documentos. Aqui tinha exemplo, mas eu devo ter apagado na edição. Então, falhas na estrutura física, descuido de manutenção elétrica, hidráulica e estrutural, que podem resultar em incêndios, alagamentos e desabamentos. Fraudes e corrupção, uso indevido de recursos institucionais ou manipulação de documentos administrativos. E para ameaças externas, são as invasões e ataques físicos, criminosos tentam acessar as áreas. Os ataques cibernéticos são ameaças externas. Então, hackers que tentam invadir sistemas institucionais para roubar dados ou sabotar operações. A correta designação técnica seria crackers, que tem seu entendimento na esfera de tecnologia da informação, que os hackers eles utilizam das suas habilidades para poder desenvolver, desvendar, proteger, contra-espionar. Então são medidas de defesa, ou defensivas ou institucionais para o bem, Agora os crackers não, os crackers eles seriam os hackers do mal, vamos dizer assim. Então beleza.
Que mais são ameaças externas? Desastres naturais, força maior, né? Então, incêndios, enchentes, tremores de terra, que podem comprometer a integridade local, e espionagem e sabotagem, com concorrentes, grupos criminosos ou adversários políticos, que podem tentar comprometer a credibilidade ou segurança da instituição. Avançando, classificação de riscos por nível de criticidade. Então, são basicamente 3 níveis de criticidade: crítico baixo, crítico médio, crítico alto, ou apenas nível baixo, médio e alto. Até porque crítico subentende que já está médio alto, né? Então, baixo. Baixo é impacto mínimo, pouco provável de ocorrer, como pequenas falhas de iluminação e infraestrutura. Médio pode causar danos moderados, precisa de atenção, como ataques cibernéticos de baixa complexidade. E alto pode comprometer toda a operação da instituição, como incêndios, invasões, ataques de grande escala. Beleza, bem intuitivo, né? Sem neurose. Então, planos de contingência. Dentro do planejamento de segurança orgânica, devem conter rotas de evacuação e pontos de encontro, protocolos para vazamento de informações sigilosas, o que fazer, né, em caso aconteça, procedimentos para resposta a ataques cibernéticos e restauração de dados, e plano de continuidade operacional para manter o serviço funcionando mesmo diante de uma crise. Aqui entra total gestão de conflitos. E os 4 R's, né? Se tu não tá ligado nisso que eu tô falando, vai na playlist aí e acha a aula de gestão de conflitos. Monitoramento contínuo e ajuste no PSO. Então, deve ocorrer sempre auditorias periódicas para revisar vulnerabilidades, treinamentos constantes para os servidores e equipes de segurança, a atualização de softwares de segurança, simulações regulares para avaliar a eficácia dos planos de contingência. E aí temos os tipos de protocolos de emergência, onde o primeiro seria a evacuação planejada, que consiste em mapear e sinalizar rotas de fuga visíveis e acessíveis, manter saídas de emergência desobstruídas, realizar simulações de evacuação, treinar funcionários para orientar o público durante emergência, instalar sistemas de detecção de incêndio e alarmes audíveis. Ações contra invasores e atentados, que é o segundo protocolo de emergência. Então, monitoramento contínuo do ambiente com câmeras e sensores de movimento, controle rígido de acesso a áreas sensíveis na instituição, treinamento de servidores para reconhecer comportamentos suspeitos, simulações regulares de lockdown, então fechamento imediato do local em caso de invasão, e presença de segurança treinados e armados em áreas estratégicas. Terceiro protocolo de emergência: resposta a ameaças de bomba. Então, evacuar a área, né, primeira medida sempre, priorizando a segurança dos servidores e visitantes e demais pessoas, né? Isolar e interditar até a chegada de especialistas. Aqui seria o que vimos como serviço especializado, né? Operações especiais ou SWAT pela doutrina do FBI. Manter equipes de segurança treinadas para identificar objetos suspeitos, evitar manipular pacotes de dispositivos suspeitos, para não explodir, né? Ter um canal direto com forças policiais e esquadrão antibombas, aqui também especializados. E o quarto protocolo: ataques cibernéticos e vazamento de dados. O que fazer, né? Então, sempre ter backups regulares de dados sensíveis em servidores externos e seguros,
treinamento de funcionários para evitar golpes de phishing e evasões, phishing mais comum, uso de sistemas de firewall e monitoramento de redes em tempo real, criação de planos de resposta rápida para estabelecimento de sistemas, auditorias frequentes para identificar vulnerabilidades digitais. E aí, reta final, a implementação e treinamento dos protocolos de emergência, né? Então, as melhores práticas para o treinamento tem que estar sempre treinado, né? Treinamento periódico, simulação realista de evacuação, treinamento de brigada de incêndio, desenvolvimento de planos de continuidade após as crises. Tem que estar sempre sendo reciclado, né? Aprimorado, atualizado. E aí, medidas de controle de acesso às dependências institucionais. As medidas essenciais para o controle de acesso eficiente são identificação obrigatória, monitoramento de entrada e saída, controle diferenciado por setores estratégicos, então, dependendo do nível de sensibilidade daquele setor, tem que ter um controle maior. Uso de catracas eletrônicas e biometria para evitar acessos indevidos. Instituições que possuem controle de acesso eficiente minimiza drasticamente as chances de incidente e protege seu ambiente de trabalho. Quanto à segurança dos servidores, magistrados e demais envolvidos, para garantir a segurança dos profissionais da instituição, o Plano de Segurança Orgânica prevê medidas de proteção individual, aqui no caso SEGDIG, né? Segurança de dignitários, para magistrados sob ameaça, aqui no caso eu tirei da doutrina do Tribunal de Justiça, do Superior Tribunal Militar, isso. E aí tinha o caso dos magistrados, né? Mas não só para magistrados, tá? Então, servidores que ocupam cargos sensíveis também têm direitos à proteção individual, promotores, dependendo aí do caso da Câmara, o próprio diretor da delegacia de polícia, alguns consultores ou analistas, os próprios deputados, certo? Os próprios policiais legislativos federais. Sim, tem proteção individual, se necessário, né? Então, para garantir também a segurança dos profissionais, nós temos que manter protocolos de emergência para evacuação em caso de risco, monitoramento de ameaças e avaliação de riscos constantes e rotas seguras de escoltas para servidores expostos a perigo. Quanto à proteção patrimonial e documental, sempre, né, armazenar de forma segura os documentos sensíveis em cofres e arquivos protegidos, ter sistemas de backup digital externo para evitar a perda de dados, monitoramento ambiental para prevenir incêndios e danos físicos e controle rigoroso do manuseio de documentos sigilosos. Quanto ao plano de respostas a emergências, os protocolos de evacuação para incêndios, ameaças de bombas e desastres naturais, devem haver sempre claramente pontos de encontro e rotas de fuga claramente definidos, treinamento de brigadas e procedimento para contenção de ameaças cibernéticas e vazamento de dados, como já havíamos falado. E, para finalizar, em resumo, a segurança orgânica é um sistema de proteção que emprega recursos internos de uma organização para resguardar seus ativos e interesses. O planejamento dessa segurança envolve a identificação de vulnerabilidades, definição de medidas preventivas e corretivas, o treinamento de pessoal, a implementação de controle de acesso, visando garantir a continuidade das operações e a salvaguarda de todos os elementos da organização. E aí eu trouxe uma frase feita que diz o seguinte: a segurança orgânica protege a instituição, mas o estudo protege o seu futuro. Continue firme, porque cada página estudada é um passo mais perto da sua conquista na Câmara dos Deputados. Beleza? Então é isso, galera. Muito obrigado por acompanhar nosso trabalho, nossos estudos. Vamos juntos até a Câmara. Não deixe de curtir, comentar, se inscrever e compartilhar, beleza? Valeu, tamo junto. Até a próxima.